Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Seja muito bem-vindo. Boa noite. O governo do Mato Grosso do Sul decreta a situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. E no Mato Grosso, a fumaça das queimadas chega a cidades do interior do estado. E você vai ver também. Médicos peritos do INSS não voltam ao trabalho na reabertura das agências. Eles alegam risco de contágio pelo novo coronavírus. Número de mortes por Covid-19 no estado de São Paulo cai pela quinta semana seguida. O Ministério Público de São Paulo realizou hoje uma operação contra líderes da facção criminosa PCC que atua no estado. O objetivo, segundo o MP, é a prisão dos bandidos que assumiram o controle do grupo depois que os principais chefes foram transferidos para presídios federais. Os policiais da rota fizeram as buscas em cidades do interior, litoral e região metropolitana. 4 pessoas foram presas e 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. De acordo com o Ministério Público, todas fazem parte da cúpula do PCC, o primeiro comando da capital, que tem ramificações em outros países. Em Praia Grande, no litoral paulista, um homem responsável pelas contas da organização morreu na troca de tiros com os policiais. No apartamento dele, havia explosivos escondidos. Segundo o Ministério Público, a transferência dos líderes da organização criminosa para os presídios federais, que ocorreu em março do ano passado, provocou uma quebra na cadeia de comando da facção, afetando as decisões estratégicas. Com isso, outras 21 pessoas assumiram os negócios, dando continuidade ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. A operação teve o objetivo de desarticular esse grupo e atingir o fluxo financeiro do esquema. As investigações apontaram que a organização movimentava mais de 100 milhões de reais anualmente. O que acontece é que não havia um isolamento territorial dessa liderança. Então, a partir da remoção de toda a liderança, e eu falo não só do primeiro escalão, mas eu falo do primeiro, segundo e praticamente o terceiro escalão da facção englobada nesses 22 indivíduos que foram removidos, a partir daí as ordens passaram a ser nas ruas. É uma operação hoje que ela não está mais centralizada, a ordem não está mais centralizada nos presídios. Ainda segundo o Ministério Público, havia um plano para matar o promotor de justiça do Grupo de Combate ao Crime Organizado, Lincoln Gaquia. Foi ele quem pediu a transferência dos líderes da facção para presídios federais. Nas buscas realizadas pelos policiais, foram apreendidos carros de luxo, armas, drogas, cerca de 100 mil reais e documentos. De acordo com o MP, outros integrantes da facção foram presos durante as investigações, que começaram em 2018. É grave o estado de saúde de uma grávida que sofreu queimaduras de 3º grau depois de uma batida envolvendo um carro e uma moto. O acidente aconteceu dentro de um parque turístico na Grande Belo Horizonte. A imagem dos 2 veículos ainda em chamas impressiona. O acidente ocorreu na noite de ontem em um trecho da estrada que corta o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, entre Belo Horizonte e Brumadinho. A rodovia precisou ser fechada por várias horas. A vítima mais grave é uma mulher que está no 5º mês de gestação. Ela teve queimaduras nas costas e nos braços e passou por cirurgias durante a tarde de hoje. O motorista do carro e um idoso de 75 anos também foram encaminhados para o pronto-socorro de BH, que é especializado no tratamento de queimados. Escolas particulares do Rio de Janeiro voltaram a receber alunos. Em meio a um conflito judicial, algumas escolas vão seguir suas próprias normas de segurança e muitos estudantes não compareceram. A autorização para a reabertura das escolas particulares do Rio a partir de hoje foi uma decisão da Justiça do Trabalho que cassou neste domingo, a pedido do Sindicato das Empresas de Educação Básica, a liminar que proibia a volta às aulas na rede privada de ensino do Estado até a vacinação dos alunos e professores. Com isto, o decreto estadual que permitia a retomada das aulas presenciais em todo o Estado para esta segunda-feira volta a valer. Na capital, até o momento, a situação é diferente. Isto porque, em nova decisão liminar, foi proibido que o município do Rio de Janeiro edite decretos que prevejam o retorno presencial nas creches e escolas da rede privada de ensino. As famílias que não tiverem
seguras, não estiverem confortáveis de mandar os seus filhos nesse primeiro momento, possam continuar tendo as atividades não presenciais regularmente de suas casas. E todos aqueles professores que tiverem grupo de risco também possam continuar lecionando das suas residências, não havendo nenhuma perda aos alunos, nem presencialmente, nem aqueles alunos que estão em casa. Com esse conflito judicial, algumas escolas do Rio estão optando por seguir suas próprias normas de segurança para a retomada das aulas. Este colégio da rede particular em Laranjeiras, na Zona Sul, decidiu voltar às atividades. Só que dos 160 alunos do ensino fundamental, somente 27 compareceram nesta segunda-feira. Para começar a rotina neste colégio, é preciso seguir a cartilha das regras de ouro que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou. Lavar as mãos, passar pelo tapete sanitizante, usar álcool em gel e aferir a temperatura são os itens primordiais para entrar na escola e assistir às aulas. Nós recorremos a URMES, Urgências Médico-Escolares, que são compostas de médicos e que nos dão todo o embasamento técnico e científico para essa retomada com segurança. Enquanto isso, para alguns, o ensino continua sendo de casa mesmo. É o caso da Flora, Felipe e Valentina, que ainda aguardam a reabertura da escola. Eu acho que é fundamental que eles possam brincar, correr e ter um contato mais próximo, né, com a professora, mesmo que não se toquem. Eu tô muita saudade da professora, dos meus amigos, de todo mundo. Na manhã deste domingo, representantes de escolas e creches da rede privada, além de pais de alunos, realizaram um protesto na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, reivindicando também a volta às aulas. À tarde, o desembargador Peterson Barros Simão, da Terceira Câmara Civil do Rio de Janeiro, manteve a proibição do retorno das aulas presenciais na rede privada do município até o julgamento do recurso. O magistrado ressalta que a gestão do retorno às aulas pertence ao Poder Executivo, que deve comprovar a segurança do retorno com laudos científicos e técnicos. Ele afirmou ainda que a volta às aulas na rede privada antes da rede pública irá aumentar as desigualdades entre os estudantes. Desafio é a palavra, é o termo que melhor define o que passa, além do aluno, também o professor nessa nova rotina de aulas online. No Recife, a reabertura das escolas ainda divide opiniões. Em 6 meses, a rotina desse professor mudou bastante. O quadro branco tradicional e os estudantes foram parar em uma sala de aula virtual. De lá para cá, vieram os desafios. A primeira dificuldade foi a questão da adaptação, né? Mas depois que a gente se adapta e entende o melhor caminho, o melhor fluxo, né? Eu acho que foi bem tranquilo. Mas o primeiro momento de adequação das aulas, ele acabou sendo realmente mais desafiador nesse sentido. Mas a gente, como professor, está todo dia se desafiando a trazer coisas novas, diferentes também, né? O que nos trouxe também a oportunidade de aprender uma nova modalidade de ensino especial, nessa questão de dar aula no remoto também, que acaba trazendo mais uma habilidade para a gente como professor. Com a retomada de várias atividades econômicas, governos, escolas e profissionais da educação básica estão discutindo o retorno das aulas presenciais. Um debate que divide opiniões. Na rede privada, a expectativa é grande pela volta das aulas presenciais, mas na rede pública, essa retomada presencial é vista com muita cautela. Pessoalmente, né, eu fico bastante temeroso com a volta. Eu fico bastante temeroso com essa possibilidade de volta por causa disso que eu disse, né? A gente não está voltando em segurança, mas a gente está voltando buscando a segurança. Isso para mim, me parece um pouco complicado. 89% das cidades brasileiras ainda não têm data para a reabertura das escolas. No caso das aulas na rede pública estadual, 21 estados e mais o Distrito Federal não têm data para voltar. E ainda falando dessa questão da educação, longe dessa briga judicial para a volta ou não das aulas presenciais, uma professora do ensino infantil de Belo Horizonte decidiu buscar uma forma para diminuir a distância e a saudade dos alunos. Pois é, dedicação e amor que servem de exemplo para qualquer profissional. Confira na reportagem de Patrícia Contaldi. Pela ansiedade do Lucas, parece até que hoje é o primeiro dia de aula.
Ele está bem ansioso, o uniforme, está empolgado. O Lucas ainda não pode ir para a escola. É que aqui em Belo Horizonte ainda não há nem previsão para a volta às aulas presenciais. Então, por que não transformar a calçada de casa em uma verdadeira sala de aula? Caco, isso mesmo. A Sandra é a professora de uma turma do infantil, com alunos de 5 anos. Desde março, ela só trabalha de casa, com aulas virtuais. Mas os meses foram passando e as mensagens que chegavam dos alunos a deixaram emocionada. Tia Sandra, semana que vem você me liga também, tá? Porque eu quero conversar com você. Eu tenho que fazer alguma coisa. Passou um tempo, fiquei pensando o que eu posso fazer. E aí eu vim para as calçadas visitá-los e fazer essa aula. Trago material, tenho todo o cuidado de distância, de uso de máscara, além de pedir que eles venham de uniforme para essa aula, né, para eles se sentirem mesmo no ambiente de escola. E nas últimas semanas, essa tem sido a rotina da professora. Uma aula diferente, de casa em casa, aluno por aluno. Vai sempre ir para a escola, mas não dá, porque tem coronavírus. Para esse psicopedagogo, a pandemia do novo coronavírus trouxe novos desafios com a suspensão das aulas presenciais. Nessa pandemia, a criança perdeu muito dos aspectos emocionais e afetivos quando ela teve que se afastar da sala de aula. Quando o professor ele começa a entender a importância desses aspectos afetivos e tenta se aproximar, é claro que de forma segura, ele dá importância para esse aspecto da criança. A criança ela vai se sentir acolhida, vai se sentir amada, vai se sentir motivada a estudar para aprender um pouquinho mais. O Lucas hoje aprendeu sobre rimas e pela felicidade dele, nem precisa dizer se a aula foi especial. Não quero ir embora mais, quero ficar aqui. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. As perícias agendadas do INSS foram suspensas depois que os médicos peritos decidiram não retomar as atividades presenciais. As informações ao vivo com o repórter Guilherme Lopes. Guilherme, boa noite. Quer dizer, os aposentados não deram com a cara na porta, mas sim com a falta de funcionários, é isso? Olá, Amanda, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. Isso mesmo, viu? Muitos aposentados e pensionistas amanheceram literalmente na porta das agências do INSS, né? Já que elas estão fechadas há 5 meses por causa da pandemia. Só que a grande maioria teve que voltar para casa. Em todo o país, a expectativa era que mais de 600 agências reabrissem para prestar os serviços que foram agendados pelos canais de atendimento. No entanto, a Associação Nacional dos Peritos disse que as agências não tinham condições de segurança de atendimento e, por isso, não liberou a volta dos peritos. Já aqui em São Paulo, a situação foi um pouco pior. O Sindicato dos Trabalhadores do Instituto entrou com um pedido no Tribunal Regional do Trabalho para suspender a reabertura, o que foi atendido pelo TRT. Olha só, inclusive nessa agência onde nós estamos em frente, inclusive tem um cartaz avisando as pessoas sobre esse fechamento. Com isso, muita gente, é claro, voltou para casa. O INSS disse que a reabertura é gradual, inclusive com o horário limitado das 7 da manhã até a 1 da tarde, com apenas 4 serviços nesse momento, e que até quarta-feira novas inspeções serão realizadas nas agências para liberar os atendimentos periciais. Essa que é a grande demanda. O INSS informou também que as pessoas que não conseguiram atendimento hoje por causa de todos esses problemas, elas terão prioridade no agendamento.
Ao todo, mais de 750 mil pedidos de auxílio-doença ficaram parados por causa da pandemia. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. O PROCON de São Paulo começou hoje a fiscalização dos preços dos alimentos da cesta básica no estado. Tudo para evitar abusos, principalmente no valor cobrado pelo arroz. A alta nos preços do arroz chamou a atenção do seu Jair. O arroz, que sempre foi 17, hoje está por 27, 37 por aí, né? Então tem uma diferença enorme. Está havendo um aproveitamento da pandemia para poder aumentar tudo. Hoje, o PROCON, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, começou a fiscalizar supermercados em todo o estado. O objetivo é investigar os preços abusivos cobrados por itens da cesta básica, como arroz, feijão, ovo, óleo e carne vermelha. Vai ser aberto um prazo de defesa, o supermercado vai poder justificar que o que ele pagou e o que ele está vendendo não é uma diferença tão grande, e se ele não o fizer, se ficar comprovado que houve um aumento desproporcional, um aumento abusivo em plena época de pandemia, ele vai ser multado. Os proprietários terão 72 horas para justificar os valores cobrados. Os agentes vão analisar as notas fiscais para comparar o preço pago pelos empresários e o repassado ao consumidor. Se a margem de lucro for desproporcional ou injustificada, as multas podem ultrapassar os 10 milhões de reais. Cerca de 100 fiscais do PROCON participam da ação. O PROCON tem que fiscalizar e verificar onde estão ocorrendo abusos. Pacote de arroz acima de R$40, nós não vamos nem ver quanto ele pagou. Já é prática abusiva, indiscutivelmente. A APAS, Associação Paulista de Supermercados, disse em nota que reforçou para que os associados repassem aos consumidores apenas o aumento proveniente dos fornecedores para garantir os empregos dos funcionários e o acesso da população aos alimentos de qualidade. O governo de São Paulo anunciou hoje que arrecadou 97 milhões de reais para ampliação da fábrica que vai produzir a Coronavac no Instituto Butantan Vacina, né? Em todo o estado, o número de mortes caiu pela 5ª semana consecutiva, o que é uma excelente notícia, e é o que você vai ver na reportagem de Estela Freitas. O recurso veio de doações do setor privado. A meta de investimento na fábrica é de 160 milhões de reais. Com isso, o estado vai começar a produzir a vacina contra o coronavírus em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac para imunização em massa. Lembrando que fisicamente a fábrica já existe. Ela será adaptada, ampliada, modernizada e equipada. E as obras começam agora em novembro. O processo de transferência tecnológica já se iniciou. Nós já estamos com um engenheiro chinês há cerca de um mês no Butantan, já fazendo a primeira transferência, que se trata exatamente do processo de invase e formulação. Já estamos operando a linha de formulação com substância padrão. Todos os sistemas de qualidade já estão sendo desenvolvidos e preparados para receber já o primeiro lote de matéria-prima em outubro. As obras devem começar em novembro para que a fábrica fique pronta até 2022. A capacidade de produção das vacinas será de 100 milhões de doses ao ano, podendo ampliar numa segunda etapa de expansão da fábrica. O governo estadual ainda aguarda a resposta do Ministério da Saúde sobre os recursos solicitados para a aquisição de mais 100 milhões de doses. Nós, aqui no Brasil, provavelmente seremos um dos primeiros países do mundo a ter uma vacina disponível para vacinação em massa. No estado, o número de mortes diminuiu pela 5ª semana consecutiva. Caiu 8% na semana passada, em comparação com a semana anterior. E a média diária ficou em 181 óbitos. Os casos reduziram 27% e a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 51%. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3.613.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 600 mil permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 132 mil mortes provocadas pelo vírus.
A operação da Polícia Federal hoje, no Mato Grosso do Sul, investiga crimes ambientais no Pantanal. A polícia acredita que um incêndio numa área de preservação permanente não foi acidental. O fogo teria sido usado para queimar a vegetação natural e transformar a área em pasto. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, em Corumbá e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma operação com a finalidade de apurar a responsabilidade criminal pelas queimadas na região Pantanal Sul. Através de análises de imagens de satélites e sobrevoo das áreas, a Polícia Federal conseguiu identificar o início e a evolução diária dos focos de queimadas da região. O dano ambiental ultrapassa 25 mil hectares do bioma pantaneiro, atingindo áreas de preservação permanentes e os limites do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e da Serra do Amolar. Os investigados poderão responder pelos crimes de dano à floresta de preservação permanente, dano direto e indireto a unidades de conservação, incêndio e poluição, cujas penas somadas podem ultrapassar 15 anos de prisão. Armas foram apreendidas na casa de um proprietário rural em Corumbá, que foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Participam da fase ostensiva da operação 31 policiais federais. A operação foi denominada Mata-A, que significa fogo, no idioma guató, em referência aos índios pantaneiros guatós que vivem nas proximidades das áreas atingidas. E o governador do Mato Grosso do Sul decretou hoje situação de emergência por causa dos incêndios florestais que atingem o Pantanal. O decreto é válido por 90 dias e permite a aquisição de produtos e a contratação de serviços em regime de urgência, sem licitação. No estado vizinho, Mato Grosso, a fumaça dos incêndios tomou conta das cidades do interior. Os incêndios em Mato Grosso têm se alastrado com o clima seco e a falta de chuvas. No estado, não chove há mais de 3 meses. Nas cidades, a fumaça tem tomado conta da paisagem. Somente em Mato Grosso, o aumento foi de 203% no número de incêndios. Isso de janeiro a agosto deste ano. Ao fundo, acreditem, uma cidade com prédios e residências que, com a quantidade de fumaça, fica impossível de ser observada. O reflexo de tantos focos de incêndios é sentido na principal rodovia que corta o estado. Aqui, a colisão na traseira de uma carreta foi ocasionada pela pouca visibilidade. As autoridades do meio ambiente já decretaram situação de emergência devido à baixa umidade. Então nós estamos chegando a 12%, não tem o que comentar, né? Tem que se cuidar, tem que se hidratar, tem que se proteger. É comum a gente notar sangramentos nasais, olhos irritados, né? E sem contar, assim, que essa falta de líquido, de um modo geral, prejudica todo o nosso organismo. A previsão é que as primeiras chuvas só devem cair no estado no final do mês. Situação que preocupa a população, que reclama. A gente sai aí para trabalhar, já está difícil que tem que usar máscara, né? E fica mais complicado, né? É uma sensação bem estranha, né? A gente olha aquela fumaceira toda, a gente sabe que a respiração vai fazer mal, né? Com tanta fumaça. Não é legal, não. Tem consequências para todo mundo, né? Para os homens, animais, para o clima, para a vegetação. Os moradores de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, foram surpreendidos neste domingo com uma chuva. Mas o que chamou a atenção foi a cor da água que veio do céu. Olha aí, preta, coloração escura, pode ter relação com as queimadas no Pantanal. Na sexta-feira, foi possível observar a nuvem de fumaça chegando ao estado. Ela estava mais ácida e repleta de componentes químicos, por isso, essa cor diferente. E vamos ver como é que está a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. O dia continua quente e seco em toda essa área amarela do mapa e o destaque vai para a região sul do Brasil, que tem alerta para ventos fortes que podem chegar em até 90 km por hora por causa da formação de novo ciclone que pode provocar chuva forte e ventania. Esse ciclone também deve atingir áreas do sudeste que pode ter ventos de até 70 km por hora e queda na temperatura. Em São Paulo, os termômetros que estavam na casa dos 30 graus nos últimos dias devem cair e a máxima para amanhã não passa dos 23 graus. O tempo continua instável e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia.
No centro-oeste, o dia continua seco e quente e em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 38 graus. Em Manaus, mesmo com previsão de chuva, a máxima será de 35 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A Advocacia Geral da União e a mineradora Vale assinaram um acordo para pagamento de 250 milhões de reais em multas ambientais aplicada após a tragédia causada pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Cerca de 100 milhões de reais vão ser destinados a programas de saneamento básico em cidades mineiras. Outros 150 milhões, que já foram depositados em juízo, serão usados em reformas e na reestruturação de 7 parques nacionais que ficam em Minas Gerais. Depois da revitalização, os parques passarão por processo de concessão para iniciativa privada. O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro envolvendo o Instituto Lula. Segundo os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, a construtora Odebrecht repassou valores de propina disfarçados em doações formais para o Instituto Lula. No total, foram realizadas 4 operações no valor de R$1 milhão cada entre dezembro de 2013 e março de 2014. O Ministério Público Federal ainda apontou o repasse de valores entre as empreiteiras Odebrecht, OAS e o PT para a aquisição e reforma de imóveis, como o triplex de Guarujá e o sítio de Atibaia, em favor do ex-presidente Lula. Além de Lula, também foram denunciados Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, e Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. Em nota, a defesa de Lula disse que a Lava Jato, mais uma vez, recorre a acusações sem materialidade e que essa nova denúncia reforça a suspeição dos procuradores de Curitiba em relação ao ex-presidente. A defesa de Paulo Okamoto diz que jamais tratou de propina ou de ilegalidades com Palocci ou Marcelo Odebrecht e que já foi absolvido em processo sobre doações ao Instituto Lula. Os advogados de Antônio Palocci disseram apenas que a denúncia está fundamentada na colaboração do ex-ministro. Em nota, a Odebrecht informou que colabora com as autoridades desde 2016 e que possui hoje controles internos rigorosos que reforçam o seu compromisso com a ética e a transparência. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Grande parte da elite brasileira, especialmente aquela instalada nos parlamentos, tribunais e empresas alavancadas há gerações por favores de sucessivos governos e movida pelos mais diversos interesses, continua remando na direção de tentar conter as investigações e condenações, consequência do trabalho da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol têm sido alvos de uma saraivada de ataques e processos, produtos de uma convergência de vingança, conveniência política e temor de condenações. Enfim, a manutenção da impunidade. Lula, por exemplo, condenado em várias instâncias, já fala como candidato à sucessão de Bolsonaro. Enquanto isso, a Lava Jato é condenada mais por suas virtudes do que por seus defeitos. Num momento delicado para grande parte da população do país, com uma crise política, sanitária e desemprego, essa inversão de valores, presidida pela impunidade dos bandidos e punição dos mocinhos, incomoda e muito. E pode se tornar, espera-se que não, o estopim para uma indesejável explosão social desencadeada com o fim do auxílio governamental aos mais necessitados. Deus proteja o Brasil. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, testou positivo para a Covid-19 hoje. Segundo a assessoria do STF, o ministro procurou serviço médico no Rio de Janeiro após apresentar sinais de febre. A suspeita é de que ele possa ter contraído a doença em um almoço familiar no sábado. Ainda de acordo com o texto, Fux passa bem e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias.
O ministro, no entanto, pretende conduzir a sessão virtual de julgamentos da próxima quarta-feira. Será a primeira dele como presidente do Supremo. O índice de atividade econômica cresceu 2,15% em julho, na comparação com o mês anterior. Considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, este é o terceiro mês seguido de alta. Segundo os números divulgados pelo Banco Central, o indicador, porém, aponta a contração do PIB de 5,77% nos primeiros 7 meses de 2020. Nos últimos 12 meses, até julho, a queda é de 2,9%. O presidente Jair Bolsonaro vetou parte do projeto de lei aprovado pelo Congresso que perdoa dívidas de quase R$1 bilhão das igrejas com a Receita Federal. Em uma rede social, o presidente argumentou que, como não havia previsão orçamentária, ele poderia ser alvo de um processo de impeachment. No entanto, Bolsonaro se mostrou favorável ao perdão das dívidas das igrejas e sugeriu que, se ainda fosse parlamentar, derrubaria o próprio veto. O Tribunal de Contas da União entregou ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral uma lista com os nomes de mais de 7 mil gestores públicos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. O nome na lista do TCU não torna a pessoa inelegível automaticamente. Esse papel cabe à Justiça Eleitoral. Essa lista será atualizada diariamente até as eleições municipais. A defesa de Wilson Witzel entrou com um novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão que o afastou do cargo de governador do Rio de Janeiro. Os advogados de Witzel alegam que não há elementos concretos para o afastamento e que, desde o primeiro decreto de busca e apreensão, ele se comportou de forma exemplar e exonerou os secretários envolvidos nas investigações de desvios na saúde. Hoje, o relator do impeachment de Witzel, na Assembleia Legislativa do Rio, concluiu o parecer sobre a denúncia contra o governador afastado. Ele defende a continuidade do processo. Na próxima quinta-feira, os 25 integrantes da Comissão Especial do Impeachment votam se são favoráveis ao relatório. Basta uma vitória por maioria simples para o pedido seguir adiante e ser incluído na pauta de votação da LERJ no dia seguinte. E a Procuradoria-Geral da República denunciou pela segunda vez o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Na denúncia enviada ao Superior Tribunal de Justiça nesta segunda-feira, Witzel é acusado de liderar uma organização criminosa que desviava recursos dos cofres públicos. Além do governador afastado, a PGR denunciou a primeira-dama, Helena Witzel, o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, e outras 9 pessoas. Todos são investigados na operação que apura desvios na área da saúde no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, André Mendonça, passa bem após ser internado num hospital particular de Brasília na madrugada de domingo. O ministro sentiu um mal-estar provocado por dores na região do peito. Exames cardíacos diagnosticaram uma miocardite aguda, que é uma inflamação do músculo do coração e pode ser provocada por um processo viral. André Mendonça também realizou exame para o novo coronavírus e o resultado deu negativo. Segundo a assessoria do Ministério da Justiça, Mendonça deve continuar internado pelo menos até amanhã. Morreu aos 63 anos o jornalista Ari Borges. Contador de inúmeras histórias, Ari transmitiu seu conhecimento e carisma por muitas redações ao longo da profissão. O jornalista faleceu vítima de um câncer no estômago. Ari Borges iniciou sua trajetória profissional no esporte. Jornalista dos mais competentes, recentemente foi diretor de esportes da Rede TV e do programa Mariana Godoy Entrevista. Fez história na Band, ESPN, Record e TV Cultura. Tudo começou na década de 1970 no jornalismo impresso. Na agência Folha de São Paulo e na revista Placar, sempre mostrou um texto robusto e claro. Seu ofício era escrever. Arizão, como muitos o tratavam, era São Paulino de coração e craque na televisão. Nos bastidores da notícia, ele deixa boas lembranças com sua personalidade forte e seu conhecimento interminável. Como editor-chefe do Rede TV News, teve faro rápido e decisivo para competir e brigar pela audiência com as maiores emissoras do país. O personagem por trás da notícia também tem a facilidade de aparecer e contar a história junto com o nosso apresentador. Nas redes sociais recebeu inúmeras homenagens de carinho.
Em seu perfil no Instagram, o superintendente de jornalismo, esporte e digital da Rede TV, Franz Vassek, escreveu que Ari foi um cometa com uma energia incrível, que alegrou a nós todos com sua personalidade, alegria, cultura e inteligência irradiantes. Em nota, a Federação Paulista de Futebol também lamentou a morte do jornalista. Ari Borges deixa 3 filhos e uma legião de amigos que vão guardar para sempre o que ele representou. E fica o nosso abraço e a nossa solidariedade à família do nosso colega Ari Borges. A Fundação Nacional de Artes tem um novo presidente. A Funarte passa a ser comandada pelo coronel da Reserva do Exército, Lamartine Holanda. Ele substitui Luciano Querido, que já trabalhou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Lamartine Holanda tem experiência em logística e já presidiu a Câmara de Comércio Brasil-Albânia. O coronel também concluiu o curso de roteirista na Escola de Cinema de São Paulo. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até.